Olá, neste episódio com o Pedro Bastos vamos falar sobre embreagem, essa coisa tão importante num carro, não é, Pedro? Mesmo. Qual é a função da embreagem? A embreagem é um órgão mecânico que existe entre o motor e a caixa de velocidades e que faz com que o motor se desligue temporariamente da caixa de velocidades para que nós possamos colocar mudanças e trocar de mudanças sem que a caixa de velocidades esteja a rodar ao mesmo tempo que o motor e esfrangalhe os carretes todos da caixa de velocidades. Portanto, para que essa troca de velocidades aconteça de forma suave, quando nós carregamos o pedal de embreagem, basicamente desligamos o motor da caixa de velocidades, a caixa de velocidades para de rodar, a mudança pode entrar e quando voltamos a subir a embreagem, essa ligação embreagem-motor é feita de forma suave, por isso é que devemos levantar a embreagem de forma suave e possamos trocar de caixa. A embreagem tem realmente essa função que é liga-desliga motor-caixa e é aquilo também que faz com que nós possamos arrancar com o carro em primeira velocidade. Quando nós metemos, o carro está parado, eu embraio o carro, desligo o motor da caixa, coloco a primeira velocidade, o arrancar, o sair da embreagem devagar é para que a caixa cole ao motor de forma suave para que o carro saia suavemente. É a dor de cabeça dos alunos da escola de condução, sempre o ponto de embreagem, Porque não é? o que é que acontece quando nós não sentimos a embreagem no sítio e se somos demasiados bruscos, essa ligação caixa-motor é feita demasiado rápido. E o carro vai abaixo. E o motor está parado, o carro está parado e o motor não consegue acompanhar a velocidade, a caixa não consegue acompanhar a velocidade do motor e o carro vai-se abaixo. Vai-se abaixo. Chamavam-se os maçaricos, não é? Os Não, tem os maçaricos, com o ovo estrelado na traseira. Exatamente. Como é que podemos poupar a embreagem a conduzir? É possível? É muito possível, é. Ou seja, mais uma vez, dado que esse órgão mecânico faz a ligação entre uma força muito potente, que é o motor, e um órgão complexo, que é uma caixa de velocidades, são dois pratos com molas que entram em contacto e fazem fricção no outro até aderirem. Podem escorregar um sobre o outro ou podem aderir de forma violenta. Esse escorregar provoca desgaste na embreagem. Quanto menos eu deixar escorregar a embreagem e for suave com o acelerador, eu estou a poupar a embreagem. Da mesma forma que se eu estiver num para-arranca durante 3 horas ou um carro que esteja muito tempo na cidade, primeira, segunda, desembraia, não é? Essa embreagem vai ter sempre um desgaste muito mais rápido que um carro que faça sempre muita autoestrada. E como é que eu sei se o carro precisa de embreagem? Há algum sinal sentes? Sim, há vários sinais que podem ser facilmente perceptíveis. Normalmente quando se diz esta embreagem está a patinar. Esta embreagem está a patinar, nós começamos por sentir no arranque do carro, quando o carro está parado, em que nós precisamos de comandar mais tempo a embreagem e com o acelerador e sentimos que o carro demora mais tempo a progredir, não há aquele pegar de embreagem, aquele momento em que nós sentimos quando levantamos o pedal e o carro imediatamente começa a andar sozinho. Quando uma embreagem está gasta ou está precocemente envelhecida... Ou então já está lá em baixo e tens que ir lá com o pé levantá-la. Pega muito cá em cima, normalmente é quando levantamos o pé do acelerador, da embreagem, em vez de pegar logo assim que se levanta um bocadinho, já só pega muito cá em cima. E há outro sinal também que é evidente que a embreagem já está em fim de vida, que é se nós vamos numa mudança alta, vamos supor uma quarta ou uma quinta, e aceleramos a fundo para o carro andar, e por vezes em vez de ouvirmos o motor linearmente a subir, ele faz uns picos, faz assim, é sinal de que a embreagem está a escorregar porque não consegue transmitir à caixa de velocidades a força que o motor lhe está a imprimir. E isso é muito perigoso de ter embreagens com desgaste precoce, porque a embreagem pode queimar mesmo e o carro fica parado. E muitas vezes, e aprendi eu recentemente pelos piores motivos, e em alguns carros em que o óleo da embreagem é o mesmo óleo dos travões, pode ser sinal que alguma coisa não está bem. E uma pessoa pensar que é de um lado e depois é do outro. Pode haver uma fuga no circuito de óleo e por simplesmente a embreagem deixa de funcionar. E antigamente acontecia outra coisa, que era muitas das embreagens não eram hidráulicas, eram por cabo, portanto era a força da nossa perna que fazia esse acoplar, desacoplar dos pratos da embreagem. Se esse cabo com desgaste se partisse, ficávamos sem embreagem. O pedal ficava colado no fundo e não era incomum haver uma tática que era as pessoas irem ao motor, pegarem no cabo, puxarem do lado de fora da janela e embraerem e desembraerem o carro a conduzir com o cabo do lado de fora da janela. Bem, isso é quase os 3 duques, não é? Isso é quase Sim, os mais 3 ou duques. E qual é a diferença entre a embreagem de um carro manual e automático? Um carro automático, teoricamente, não tem embreagem. Tem uma peça que se chama um conversor de binário. No fundo, acaba por ser um sistema automático de embrear, desembrear o carro, que funciona por pressão do óleo. Quando é um mecanismo, é como se fosse uma campânula gigante, para o qual é espirrado o óleo quando nós aceleramos, portanto, aquilo ganha pressão e esse prato cola ou descola conforme a pressão for maior ou menor. É um mecanismo similar, mas o princípio de funcionamento é completamente diferente. Enquanto que eu numa embreagem piso e tiro
a meu comando, o conversor de binário gera essa pressão do óleo e troca de caixa ou não, se detectar que essa pressão está ok ou não. Portanto, nós não temos 100% de controle no que é que está a acontecer. E não podemos pôr uma abaixo para... Em situação de emergência existe um fenómeno nas caixas automáticas que é o kick-down. E o kick-down é acelerar a fundo, é como que dizer à caixa, eu preciso de toda a potência disponível e ela vai buscar a mudança que puder para reduzir. Mas é uma situação extrema, não é? É ter que acelerar a fundo para que isso aconteça. E quais são os sinais, já falámos aqui de alguns, quais são os sinais que a embreagem está a falhar? Normalmente começa por se destacar logo uma vibração no arrancar, chama-se o arrepelar da embreagem, que nós arrancamos e o carro faz este processo em que o disco começa a não agarrar de forma homogénea e vai saltando. E esses saltos repercutem-se quer no pedal, quer na forma como o carro progride. Mas, sobretudo, na forma como se eu apanhar uma pequena subida e quiser arrancar na subida e tem que dar muito acelerador para que o carro não se vá abaixo porque a embreagem não está a pegar. Mas, normalmente, o problema é esse, as pessoas dão cada vez mais acelerador e fazem o efeito contraproducente, que é desgastam ainda mais a embreagem ao ponto dela queimar. Um cheiro muito intenso que se sente quando as pessoas dizem, epá, que cheiro a embreagem. Cheiro a ferodo, é o cheiro a ferodo, que é os pratos da embreagem que estão sobreaquecidos e libertam aquele cheiro muito intenso. Não, convém não chegar aí, não é? Convém não chegar aí de todo. E com que frequência é que eu devo verificar ou mesmo substituir a embreagem? A embreagem, por norma, é um órgão mecânico que dura muito. Mesmo numa utilização muito exigente, imaginemos que alguém que vive numa terra no norte, em que as ruas são todas a subir ou a descer, o desgaste de uma embreagem de um carro desses vai ser muito superior a uma pessoa que viva numa cidade mais ou menos plana. Mas também vai muito da condução dos carros, não é? Agora, uma embreagem pode durar 100, 120, 150 mil quilómetros sem qualquer espécie de problemas, mas os problemas começam a revelar-se, começam a dar sinais cedo, ou seja, temos muito tempo para perceber que a embreagem já não está na sua melhor condição. Mais uma vez, ouvir e sentir o carro. Ouvir e sentir o carro é muito importante. E quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem que fazem danificar a embreagem? Normalmente é o para-arranca, ou seja, o para-arranca é inevitável, eu estou numa situação de para-arranca, não posso sair dali, não é? Mas há pessoas que cometem um erro que é deixar a embreagem pisada a fundo durante muito tempo. Ou seja, estão parados e estão parados no trânsito. Primeira metida, embreiam o carro e deixam estar embreados. É em tempo. E depois, quando o carro arranca, então andam um bocadinho, volta a embrear e ficam ali. É muito melhor eu desembrear o carro, pôr em ponto morto e tirar o pé da embreagem. Ou as pessoas que conduzem, e normalmente isso é atribuído às pessoas que têm pouca experiência de condução, conduzem sistematicamente com o pé em cima do pedal de embreagem, como se fosse o descanso. Essa pequena pressão que está a ser feita no pedal de embreagem está a fazer com que um órgão de mecânico que se chama o rolamento de encosto esteja constantemente em pressão, quase que a pôr o sistema pré a funcionar. E essa pressão constante vai degradar a embreagem e vai envelhecer precocemente a embreagem. Para essas pessoas é melhor utilizarem o sistema Start and Stop que alguns carros têm? Ou tu defendes isso ou achas que é preferível? A palavra odeio, se calhar é muito forte, mas eu detesto os sistemas Start and Stop. Os sistemas de Start and Stop foram criados única e exclusivamente para cumprir com regulações europeias de emissões de CO2, mas que na prática não têm qualquer efeito real na poluição de um carro. É irónico quando eu tenho... E no consumo tem? Não, porque, vejamos... É só chato. O carro desligar e ligar constantemente não deixa de gastar combustível cada vez que tem que se pôr a trabalhar outra vez. E, portanto, o motor desligado, ok, mas eu também posso desligar a chave se eu perceber que estou numa fila de trânsito durante 10 minutos, eu desligo o carro e travo o carro e fico à espera. Os sistemas de Start and Stop, para além de serem incomodativos, e sobretudo quando são motores diesel, são desagradáveis, porque o começar a trabalhar do motor diesel é mais áspero do que o motor a gasolina. Estar a levar com aquilo 20, 30, 40, 50 vezes ao longo de um trajeto é por demais fastidioso. E eu acho que isso não só não traz consumo nenhum de combustível, benefícios em consumo de combustível, como esforça o motor, desgasta mais a bateria e não faz com que as pessoas tenham os maus hábitos de conduzir com o pé debaixo da embreagem, ou o que quer que seja. Todos os consumidores têm direito a reembolsar antecipadamente o seu contrato, seja de forma parcial ou total. Basta avisar a instituição financeira onde contratou o seu crédito automóvel com aviso prévio de 30 dias. Deve ser feito por carta registada ou através de um suporte duradouro que sirva como comprovativo. Pode amortizar de duas formas, saldando o valor total em dívida ou amortizar apenas uma parte do crédito. No caso da amortização parcial, pode ter impactos distintos. Pode diminuir a sua prestação mensal ou então reduzir o prazo do contrato de crédito, mantendo o valor da mensalidade. Em qualquer dos casos, estando a reduzir o capital em dívida, vai poupar nos juros.